Olá, gente. Em Lucas, dos versos 1 ao 13, o evangelista narra a tentação de Jesus por Satanás. Logo após Jesus ser batizado no Rio Jordão, ele é levado ao deserto da Judéia pelo Espírito Santo. E a tentação de Jesus, ela nos leva de novo ao centro do Jardim do Éden, até o local onde toda a humanidade caiu. Satanás estava lá quando Adão disse sim ao pecado, e Satanás está agora no deserto com Jesus. Mas antes, ele já estava, de certa forma, observando o que estava ocorrendo. Primeiro, a forma milagrosa como esse menino Jesus é concebido. Depois, todas as profecias que passam a ser anunciadas quando ele ainda é criança. Em seguida, a forma como ele confronta os religiosos ainda menino. E agora, o seu batismo, com tantas cenas impressionantes, como Deus anunciando que este é o seu Filho amado. Satanás percebe que a situação começa a se agravar e decide agir. Não é ele quem leva Jesus ao deserto para esse período de jejum. É o Espírito Santo que o conduz, é o que Lucas nos diz. Mas é neste movimento divino que Satanás vê uma oportunidade e, para mais uma vez, tentar sabotar o plano de Deus. Ele já enfrentou uma criatura de Deus e venceu, em circunstâncias muito mais favoráveis à criatura. Ainda assim, ele venceu. Se no Jardim do Éden, Adão não tinha falta de alimento, não tinha nenhuma dificuldade e Satanás venceu, imagina no deserto, onde Jesus tinha muitas adversidades. Jesus estava há 40 dias sem comer ou beber, dormindo mal, ao relento, vivendo extremidades climáticas, calor excessivo de dia, frio à noite. Seu corpo estava fraco, seu psicológico provavelmente afetado pela necessidade corporal. Seria como tirar doce de criança. Agora preste atenção em algo. A Bíblia diz que durante todo o período do deserto, Jesus foi tentado. Não só ao final dos 40 dias, mas foi em especial no último dia, quando a humanidade de Jesus foi levada ao seu limite e que ele teve fome, que Satanás foi mais agressivo. Lucas nos diz que Jesus teve fome no final do versículo 2. Ele vai nos dizer. Logo em seguida, no versículo 3, Satanás aparece e começa a usar o que tem de mais pesado contra Jesus, que é a fome. Não há nada que possa limitar mais um ser humano do que a fome. O nosso organismo ele precisa ser alimentado. Sem os nutrientes necessários, sem a força física necessária para suportar, Jesus foi tentado. Deus não poupou o seu Filho amado de absolutamente nada neste mundo. Nem mesmo de ser tentado no momento de maior fraqueza humana. O primeiro ato de Satanás, ele é cruel e demonstra a maldade desse ser. E nos alerta, a gente não pode subestimar a crueldade do inimigo. No Éden, quando Satanás tenta Eva, ele usa as palavras de Deus e as distorce. Ele diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não foi bem isso que Deus havia dito. Quando Satanás ataca Jesus, ele usa a mesma estratégia que deu certo no Jardim do Éden. Quais haviam sido as palavras mais recentes de Deus a Jesus? A que todos ouviram. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Como Satanás começa a tentação? Se você é o Filho de Deus, veja, a questão aqui não é o pão, a fome em si, mas é o questionamento em relação à palavra de Deus. Satanás sempre vai questionar a palavra de Deus. Nem que para isso ele precise utilizar da palavra de Deus para tentar confundir a sua vítima. Se você é o Filho de Deus, você tem poder para transformar essa pedra em pão e não morrer de fome.
Mas qual é a referência que Jesus vai buscar para lidar com essa tentação de Satanás? O homem não viverá só de pão. Lá em Deuteronômio 8:3. Essa história nos diz que o povo estava prestes a seguir pelo deserto rumo à terra prometida. Uma jornada, uma missão. E Deus orienta sobre como deveriam fazer essa missão. Uma viagem que, em média, levaria 40 dias, dependendo só de Deus, mas que, por conta da desobediência, levou 40 anos. Agora são 40 dias de Jesus no deserto, aprendendo a viver a dependência de Deus. E ele não passa nem mais e nem menos um dia, porque ele entendeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E se o Senhor disse que ele era o seu filho amado, esta palavra era suficiente. Ele não precisava fazer absolutamente nada para provar o contrário. Nós somos tentados dia após dia a colocar a palavra de Deus em xeque. Usar a palavra de Deus ao nosso favor. Satanás gosta de trabalhar assim também. Distorcer a palavra de Deus é uma especialidade do diabo. Mas o que é importante nisso tudo? Nunca perca o foco na palavra de Deus. Aquilo que Deus disse é o suficiente para mim e para você, ainda que Satanás tente distorcer e apresentar uma outra realidade. Não perca o foco na promessa de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.